A paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores. O que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando da total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho de franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, escolha seu número de rebanho. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria. Através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. E o livro, o primeiro livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Capítulo 124, primeiro livro de hoje. O livro de Salmos, no capítulo 124, contém 8 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente nos teria afogado. Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 2 é o segundo livro de hoje, Colossenses capítulo 2, que contém 23 versículos. Ansiedade de Paulo pelos Colossenses. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós pelo que estão em Laodiceia, por quantos não viram pessoalmente.
Combate para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Vamos ao sorteio dos rebanhos, vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas e os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de números ímpar, e logo após eu falarei o par. onze, 59, 12, 60. Rebanhos de número 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 25, 2 Reis, capítulo 25, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Capítulo 25 contém 30 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A queda de Jerusalém. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército acamparam-se diante da terra e levantaram contra trincheiras em redor. A cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome, não havia pão para o povo da terra. Então o muro da cidade foi derrubado, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei. Embora os caldeus estivessem cercado a cidade, e o rei se foi pelo caminho de Arabá. Rebanho santo de número 1, 69, 12, 70. 1, 69, 12, 70. Escolha o seu número de rebanho, assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, que é a verdadeira palavra revelada. O livro de Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 3. Esdras, capítulo 3, que contém 13 versículos. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, juntando-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadac, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, começaram a edificar o altar do Senhor Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde.
Então, segundo o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram holocaustos diários, conforme o número ordenado para cada dia. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos, Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, chamado Reconstrução do Templo. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo: conforme a mensagem do Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. 2 João com 1 capítulo, 2 João com 1 capítulo. Para o Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. No capítulo 1 do livro de 2 João contém 13 versículos. Presbítero, Senhora eleita seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como sabemos o mandamento do Pai. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Capítulo 8, Esther, capítulo 8, para o Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos. O edito do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois Esther tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel, tinha tomado Amã e o deu a Mordecai. Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Amã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhes aos pés e chorando. Implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o plano que Esther tinha intentado contra os judeus.
Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Ester levantou-se e pôs-se em pé perante o rei. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. E o livro é o livro de Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 10. Levítico capítulo 10 para o rebanho santo de número 5, 15, 55, 16 e 56. Levítico capítulo 10, que contém 20 versículos. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhe ordenara. Então saiu o fogo da presença do Senhor, os consumiu e morreram perante o Senhor. Diz Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, se calou. Moisés chamou Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai e tirai vossos irmãos da frente do santuário para fora do arraial. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Joel com 3 capítulos, Joel com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, para o rebanho santo de número 35 e 35 e 36. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Zacarias, capítulo 13, que contém 9 versículos. Zacarias, capítulo 13, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. A purificação do pecado. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão:
Não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o trespassaram quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão. Quando profetizarem, não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. E o livro é o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 10, Eclesiastes, capítulo 10, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Capítulo 10 do livro de Eclesiastes contém 20 versículos. Assim como a mosca morta faz o que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e diz a todo que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixeis o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Gálatas, capítulo 6, contém 18 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Fazer o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensar, se alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem. Rebanho santo de número 27, 43, 24 e 48, 27, 43, 24 e 48. E o livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos.
Capítulo 4. Jonas, capítulo 4, para o rebanho santo de número 28, 27, 43, 28 e 44. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor. Ele te arrepende do mal. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos. Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e engrandeça, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. O livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 6. Juízes, capítulo 6, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. O capítulo 6 do livro dos Juízes contém 40 versículos. Chamado de Gideão, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas para esconder os midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas de nossos pais? Nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, não te enviei eu? Rebanho santo de número
29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Capítulo 3, Tito, capítulo 3, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Recomendações particulares e saudações finais. Quando te enviar Artema ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali. Fazer tudo o que puderes para ajudar Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Saúdam de todos os que estão comigo, saúda quantos nos amam na fé, a graça seja com todos vós. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. E o livro é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel contém 58 versículos. Davi e Golias ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes. Os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte do outro lado, e entre eles o vale. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Miqueias, com 7 capítulos. Capítulo 7, Miqueias, capítulo 7, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos. A corrupção de Israel. Ai de mim, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nenhum figo temporão que eu tanto desejo. Pereceu na terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O governante exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho mais reto
é pior do que uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação. Agora é o tempo da sua confusão. Eu agora irei ler agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento, que é superior ao conhecimento, a profundidade do entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 630 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 21, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos a mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 63. Muita atenção nessa denúncia de número 63, dentre as mais de 60 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Atenção, cada uma das 9 atividades que nós vamos apresentar, porque para você fazer ou interagir com elas tem princípios, regras e ornamentos diferentes uns dos outros. E para praticar essas atividades nos templos, as igrejas que têm de estar sob a autoridade da linhagem do sumo sacerdote e sacerdote. E as 9 atividades são culto, orar, oração, pedir, invocar, suplicar, fazer prova, confessar e fazer voto. E atenção, são 12 atividades e elementos do sacerdote nas atividades de trabalho no templo, sendo ele santidade, consagração, purificação, santificação, sacrifício, perfeição, libertação, perdão, dons, unção e a palavra contra o mal, sendo tudo isso como está escrito na Bíblia Sagrada. E somente onde há essas autoridades da linhagem sacerdotal, sumo sacerdote e sacerdote, que pode haver ofertas e dízimos. Examine com muita atenção e cuidado os livros a seguir. 1 João 2, 20 e 27, 1 Crônicas 6, 32, Hebreus 5, 1 a 14, Foco 10 a 14, Isaías 61, 06, Levítico
3, do 1 a 7, Levítico 16, do 8 a 10, Mateus 5, 23, 24, Lucas 11, 41, 42. E se você ou quem você trouxer até nós, das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que o seu segmento religioso de fé em igreja pode exercer essas atividades e atitudes sem ter essas duas autoridades espirituais na linhagem sacerdotal, e mesmo assim não vai estar adulterando o livro de Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 24, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao livro, aos rebanhos. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19 e 51, 20 e 52. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 2. Amós, capítulo 2, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Amós, capítulo 2, contém 16 versículos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo. Porque queimou os ossos do rei de Edom até o reduzir a cal. Porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Quirote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, todos os que seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque retiraram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes de deixarem enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. E o livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 4. Oséias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Oséias, capítulo 4, que contém 19 versículos. A acusação contra Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o prejurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços, há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e tudo que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como que contende com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçará de noite. Assim eu destruirei a tua mãe. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os dois últimos livros de hoje. E a oração é a oração de número 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito. Sendo fiel e seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Através dessa ministração da Tua Palavra,
É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 13. Josué, capítulo 13, é o penúltimo livro de hoje. Capítulo 13 do livro de Josué contém 33 versículos. Terras por conquistar. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse o Senhor: já está velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. A terra que ainda fica é esta, duas regiões dos filisteus e toda de Jesus. Desde Sió, próximo ao Egito, até o território de Ecrom para o norte, que se considera dos cananeus, os 5 do governante dos filisteus e de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. E ainda os aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, Meara, que é a dos sidônios, até a Fega, até o território dos amorreus. Vamos ao próximo livro. Glórias ao Senhor Deus. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 7. Neemias, capítulo 7, que contém 54 versículos, que contém 73 versículos, perdão. A lista dos que voltaram do cativeiro, depois que o muro foi reedificado, tendo assentado os portais, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da cidade, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente ao Senhor Deus, mais do que muitos. Disse-lhes: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Também ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno diante da sua casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não estavam edificadas. Peço que vocês mentalizem o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao bom Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o 22, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 124. Você que mentalizou, escolheu o 16, a mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o 11, a mensagem para você está no livro de Êxodo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 21, a mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 7, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu 10, a mensagem para você está em Levítico, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 4, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 9, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 2, a mensagem para você está no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 14, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 6, a mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 17, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 20, a mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 18, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o 8, a mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 13, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 3, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 4. Você que mentalizou o 5, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 13.
E você que mentalizou, escolheu o 15, a mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 7. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de você lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 22, Salmos capítulo 24, 16, Colossenses 2, o 19, 2 Reis 25, o 11, Esdras 3, o 21, Ageu 1, o 12, 2 João 1, o 7, Esther 8, o 10, Levítico 10, o 4, Joel 1, o 9, Zacarias 13, o 2, Eclesiastes 10, o 14, Gálatas 6, o 6, Jonas 4, o 1, 2 Tessalonicenses 2, o 17, Juízes 6, o 20, você que mentalizou o 20, Tito capítulo 3, você que mentalizou o 18, 1 Samuel 17, você que mentalizou o 8, Miqueias capítulo 7, o 13, Amós capítulo 2, o 3, Oséias capítulo 4, o 5, Josué capítulo 13 e o 15, Neemias capítulo 7. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, também uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos da manhã, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus aonde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida financeira, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos
para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta estar em contato através do privado de uma das redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, da Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, África do Sul, Dinamarca, vocês também do Canadá, do Paraguai, do Uruguai, da França, da Itália, da Argentina, vocês também do Chile, da Colômbia, Japão, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta e de todas as nossas igrejas virtuais, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.